Olá, investidores e investidoras. Aqui é a Marina, sou sócia da Portfel e esse é o primeiro episódio do Papo de Investidora. E hoje eu trouxe aqui para falar comigo a Laís, que é minha sócia, e a Lívia, que toca a parte de expansão aqui da Portfel. E meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do Papo de Investidora. Por favor, se apresentem e contem um pouquinho da história de vocês também. Obrigada, Marina. Posso começar aqui? Já olhei para você, já passei a palavra. Bom, vamos lá. Eu atuo como consultora aqui na Portfel e também sou sócia da consultoria. Eu comecei no mercado financeiro, na verdade, bem nova. Desde criança eu poupo muito, né? Minha mesada ali, minha semanada na época de criança. Então eu sempre tive uma percepção de que poupar era necessário. Bom, eu cresci, estudei, fiz relações internacionais e meu caminho foi para a área de logística. Eu trabalhei durante 10 anos numa multinacional e quando eu comecei a receber meu primeiro salário, eu percebi que eu precisava poupar, mas eu não sabia quanto, né? Percentual, o que fazer. Eu só tinha aquela mentalidade de poupança. Então, como eu falei, minha conexão com o dinheiro já era mais antiga. Aí na época, eu procurei algumas instituições que pudessem me ajudar, o tradicional banco. Mas não fui muito bem atendida, até porque eu tinha um capital muito pequeno, tinha acabado de começar a trabalhar. Enfim, na época eu decidi seguir com passos próprios. Eu estudei, busquei certificações, né, para poder aprender para mim, né, para eu fazer gestão da minha carteira, da minha renda. Inclusive, fiz o Viver de Renda do Bruno Perini em 2018 e foi ali que minha mentalidade para o mercado financeiro se abriu, mais ainda. E eu comecei a ajudar meus colegas que trabalhavam comigo a fazer gestão do dinheiro deles. Isso foi ali em 2018, 2019. Então, desde então, eu faço um atendimento de consultoria, mas na época não era consultora. Bom, para resumir, em 2021 eu tive uma oportunidade de migrar para o mercado financeiro, para realmente ser profissional, né? Me despedir da empresa que eu trabalhei 10 anos. Foram bons ciclos ali. E eu fui para a assessoria. Foi minha primeira porta, então trabalhei quase um ano no escritório de assessoria, onde eu conhecia o modelo, mas eu sentia que eu precisava de ir além, né? O modelo ainda não me deixava 100% confortável de atuar para os meus clientes. Então, eu conheci a consultoria na época através do Bruno e tomei uma decisão muito acertada de me juntar ao time da Portfel. Tenho a certificação CEA e CFP, que são as duas certificações utilizadas para o consultor aqui no Brasil. A CFP é uma certificação internacional. Também me especializei ano passado em Harvard Business School, na área de Private Equity e Venture Capital, que são também atuações que a gente tem aqui no portfólio do grupo e da consultoria como um todo. Então, hoje atuo como consultora, tenho aí uma média de 50 milhões de carteira que eu faço gestão. Bastante cliente, sou bem feliz com essa decisão. Acho que é isso. Tudo bom. Fala pro pessoal também seu Instagram, o pessoal lá te seguir, por favor. Meu Instagram é laís.taraújo. Depois a gente coloca aqui também na descrição para ficar mais fácil. Crio alguns conteúdos lá, né? O intuito, tenho também um canal no YouTube que está lá no Instagram vinculado. E o intuito lá é realmente trazer um pouco do dia a dia da consultoria, o que a gente faz e como que os clientes podem, o que eles vão encontrar na consultoria, né? E como eles podem melhorar a vida financeira deles através da nossa atuação, tá? Show de bola. Lívia, conta um pouquinho da sua história pra gente e como que você chegou aqui nesse cargo de expansão na Portfel. Ai, que legal. Já contei algumas vezes e é sempre um prazer trazer essas informações porque a minha história não tem nada a ver com a área financeira, não tive educação financeira dentro de casa. Eu acho que isso me levou a ser uma pessoa que sempre buscou trabalhar muito, mas eu negligenciei ao longo da minha vida muitos passos importantes em relação à educação financeira. Mas a minha entrada no mercado foi depois de 16 anos dentro da educação física. Então, eu me especializei na área de treinamento para profissionais, eu fui coordenadora e gestora de grandes academias em Belo Horizonte. E quando eu decidi migrar para o mercado financeiro, foi depois de uma virada de chave da minha vida, que foi na maternidade. Eu já tinha tido outros convites para vir para a área, mas
entendi que ainda não estava o momento, eu sempre fui muito feliz na educação física, e decidi sair e ir para uma seguradora. Quando eu me deparei com essa realidade dos clientes, eu vi que também existiam muitas pessoas sem educação financeira. Então, me conectei com aquela realidade e entendi que o seguro é uma ferramenta de extrema importância, mas o brasileiro não tem cultura de gerenciamento de risco. Então, isso é extremamente importante. As pessoas não. Eu tinha dificuldade de chegar até os meus clientes, alguns não queriam conversar a respeito de dados sensíveis ali. E aí eu conheci a Portfel, tem mais ou menos 1 ano que eu atuo aqui. Decidi me tornar uma consultora para poder ajudar mais os meus clientes, porque eles gostariam de falar sobre investimentos e ali era uma porta de entrada para abordar e para protegê-los, né? Então eu sempre tive essa questão de propósito muito forte. Mas atuando dentro da Portfel, eu identifiquei uma oportunidade de escalar o meu negócio, que foi quando apareceu o cargo de expansão para eu tocar. E como, historicamente, eu sempre fiz isso na educação física, sempre conversei direto com outros profissionais, sempre fiz gerenciamento de time, equipes, contratações. Eu entendi que eu atuando dentro de uma área estratégica para o crescimento da empresa, ao invés de eu atender apenas 30, 40, 100, 150 clientes, né, que a gente entende que é um gerenciamento saudável da carteira de um consultor, eu ia poder trazer novos profissionais e isso, a minha mensagem ali sobre o cuidado que a gente tem com o patrimônio dos clientes aqui no Portfel pudesse ser espalhada para muito mais pessoas. Então, isso foi uma decisão para mim que foi difícil de ser tomada, porque hoje eu não atendo mais novos clientes, eu tenho minha carteira restrita ali só para os meus amigos que eu mantive. Mas a satisfação que eu tenho a trazer profissionais, a conversar com pessoas, entender sobre o mercado financeiro, me conecta muito com onde a Portfel vai chegar, a forma como a gente está crescendo, o alcance que a gente tem, o bem que a gente faz, de fato, para o Brasil em relação à educação financeira. Então, Lívia, eu queria só complementar um ponto, né? A gente tem uma pauta aqui para seguir. Mas é bem interessante quando você relata que ninguém queria te ouvir em relação ao seguro de vida, porque há um preconceito muito grande no Brasil sobre o seguro de vida. Lá vem o vendedor de seguro. Tenho certeza que você teve essa... Infelizmente, também um dos motivos desse preconceito todo do brasileiro também foi a questão dos bancos, né? Os bancos tentavam... Perfeito. O gerente precisa bater meta a todo custo e tentava descer goela abaixo. Venda casada, né? Entra esse... Alô, compra um carro, um apartamento e traz o seguro. Só que, e também outra coisa, que o seguro era mal dimensionado. As pessoas têm a percepção que o seguro de vida, na realidade, é um seguro de morte. É um capital para você deixar para alguém. E a pessoa que não quer deixar para ninguém, ou não tem alguém que dependa financeiramente... Não quer deixar para o Ricardão. Ou financeiramente, né, a pessoa não tem ali para quem deixar. Ela fala, eu não vou fazer. Mas ela esquece que o seguro, o nome dele é vida. Então, a gente fala aqui de acidente... Estamos sujeitos todos os dias a isso, a gente fala de invalidez, a gente fala de uma doença grave, e esse é o capital que deve ser visto. Então, essa dificuldade que você teve é muito legal, que você conseguiu ver o outro lado, né? Poxa, eu não vou desistir de vender o seguro, porque eu sei que é importante, mas eu preciso achar talvez uma outra porta de entrada, que é a entrada da consultoria, né? Exatamente, até trazendo um relato aqui nós temos especialistas dentro da Portfel que ajudam os consultores a fazer um cálculo bem dimensionado da ferramenta. E bem personalizado também. Exatamente. E eles falavam assim, nossa, vender seguro aqui na Portfel é assim? Porque o cliente nosso ele já tem uma consciência maior sobre essa importância, porque é algo que o consultor já fala desde o início, né? E o seguro é a ferramenta que vai te permitir alcançar os seus sonhos, independente de imprevistos financeiros. E esses imprevistos financeiros podem ser causados por imprevistos relacionados à saúde. Às vezes você é um jovem super saudável, mas o seu pai desenvolve uma doença que aquilo afeta o seu risco, você não pode nunca mais contratar o seguro. Então, qual a hora de contratar o seguro? Quando você tem saúde, está tudo bem. Então, gente, recebam os profissionais de seguro, que é uma ferramenta extremamente importante, faz diferença na vida das pessoas.
E o que me ajudou a seguir adiante, independente das dificuldades que eu tive na minha trajetória dentro do mercado, foi ter esse propósito muito claro para mim. O que eu fazia com o meu trabalho, a visão que eu tinha em relação ao longo prazo, e se os meus clientes não queriam me escutar, era um não que eles estavam dizendo para eles, não para mim. E a gente precisa, no trabalho comercial, desenvolver essa musculatura, né? Não quer me ouvir, tudo bem. Vão ali continuar passando boa informação, tudo bem, vamos para o próximo e vou atingir cada vez mais pessoas. Essa resiliência que eu adquiri trabalhando com seguro de vida me ajudou muito a entrar na consultoria e a trazer essa visão para os clientes. E o seguro, ele é uma das pontas, né, um dos pilares de toda a consultoria, né? A gente sempre gosta de falar que o nosso trabalho não é uma consultoria de investimentos. É uma consultoria financeira, porque a gente tenta olhar aqui para toda a vida financeira dos nossos clientes, para sempre oferecer ali as melhores soluções para os casos deles, né? Inclusive, até pedir para as meninas contarem as histórias delas, porque hoje a gente quer mostrar para vocês como é o trabalho de um consultor, né? Às vezes as pessoas confundem muito o modelo de assessoria e consultoria, e a ideia é que hoje vocês entendam a diferença dos dois e vocês consigam enxergar também como oportunidade para você que gostaria de trabalhar numa consultoria também, né? Até contando minha história para vocês também. Vai lá. Eu formei engenharia mecânica lá em Goiás, em 2019, mais ou menos, e a gente precisava fazer um estágio para conseguir o diploma. E na época eu tentei estágio em várias indústrias lá perto de Goiânia, e o que era mais engraçado é que os meus colegas homens da minha sala, eles eram convidados para entrevista e eu nunca cheguei a ser convidada para uma entrevista. E eu era uma das melhores da sala na época. E aí, enfim, o único lugar que eu consegui estagiar foi uma empresa de planejamento financeiro em Goiânia. Foi onde eu consegui entrar nesse mundo das finanças. Consegui meu diploma, formei. E apaixonei por essa área, atuei como planejadora financeira há aproximadamente 1 ano e meio, quando eu tirei o CFP também, a certificação internacional. E o Lui, que é um dos nossos sócios aqui, me encontrou no Instagram, gente. Ele parecia um headhunter. Um taradão, assim, procurando consultores para entrar na Portfel. E eu falei, por que não, né? Vamos tentar, vamos testar esse modelo. Na época era um modelo muito novo. Se hoje já quase ninguém conhece, naquela época ninguém conhecia mesmo. E, enfim, eu já tinha namorado a assessoria uma época, mas quando eu fui começar a estudar para tirar a prova da Ancor, que era a prova para ser assessora, a primeira página da apostila era falando sobre o conflito de interesse. E eu falei, cara, esse negócio não é para mim mesmo, assim, eu não gosto desse modelo conflitado. E aí eu desisti na época do modelo de assessoria e comecei a ficar num limbo ali, onde eu só atendi os meus clientes de planejamento financeiro até o Lui me encontrar. Eu vim para Portfel e aqui foi só maravilhas e alegrias e estou muito feliz de estar por aqui hoje. Inclusive, uma das coisas que a gente gostaria de abordar aqui também é o papel da mulher dentro desse mercado de consultoria. Mas antes da gente entrar nessa temática, eu acho importante, já que a gente fala um pouco aqui da assessoria, né? Diferenciar uma coisa da outra, né? O que é o assessor e o que é o consultor. E eu acho que você que já trabalhou nos dois modelos... Sempre sobra para mim essa resposta. Melhor do que ninguém vai conseguir explicar. E a Lívia também, eu acho que ela super pode contribuir, porque ela está conversando bastante com vários assessores que estão fazendo essa migração de carreira aqui para consultoria. Eu vou ser breve, até para não delongar demais. A assessoria é um modelo também conhecido como modelo comissionado, né? Ele veio lá de fora, veio ali dos Estados Unidos mais ou menos em 2008, 2007, capitaneado pela XP. Lá fora ele é conhecido como modelo commission-based. Então o assessor ele é um distribuidor de produtos da plataforma que ele é vinculado. Então se o assessor ele é vinculado à XP, ele distribui os produtos da XP. E o assessor do BTG distribui os produtos do BTG e por aí vai. Em janeiro vai ter uma mudança, né, que o assessor ele vai conseguir trabalhar para 2 escritórios, mas enfim, no momento ainda é um distribuidor de produtos. Então, até por lei, né, pelo desempenho da função do assessor na CVM, ele não pode olhar outras partes da sua carteira que talvez não estejam naquela instituição. Então esse era até um incômodo que eu tinha. Eu chegava a receber alguns clientes com carteira no exterior, com carteira em bancos,
E não tem problema o cliente ter uma carteira dividida, mas eu não conseguir olhar a vida financeira inteira do cliente, de certa forma, prejudicava o meu trabalho. Porque você olha um pedaço da figura, né? Até uma piada que a gente costuma dizer. Se você pega um quadro que tem um elefante e você coloca uma venda e deixa só a tromba aparecendo, você não sabe se é um elefante, se é uma cobra. Você não sabe o que vem. Quando você vê a figura inteira, você fala, olha, é um elefante. Então, eu senti a necessidade de olhar a figura inteira, né, do cliente. E se a instituição que eu era vinculada não oferecesse aquele produto, eu não poderia atender. Né? Então, o assessor é um distribuidor de produtos e como ele é remunerado? Bom, não é um problema o profissional ser remunerado. Muito pelo contrário, ele precisa ser remunerado. Todo mundo trabalha para ter uma remuneração. Mas a remuneração do assessor, ela é de acordo com os produtos que você tem na sua carteira. Então, cada produto que tem na sua carteira gera uma comissão para o escritório que é distribuída para o assessor, tá? Até por isso o modelo é conhecido como modelo comissionado. E qual o problema, né, que a gente encontra aqui no Brasil? E quando a gente fala isso é baseado em fatos que a gente recebe aqui na consultoria, né, como clientes. É que muitas vezes o profissional, ele olha uma comissão maior para ele alocar o produto e não se o produto faz sentido para o cliente. Então, exemplos, né? Colocam produtos em lista de transmissão para 100 clientes. Será que um produto é realmente compatível com a carteira de 100 clientes? Então, fazem venda de produtos do momento. Então, são necessidades de giro de carteira para que eles possam ganhar. Por quê? Se você, investidor, alocou ali sua carteira de R$500 mil e não fez nenhuma modificação nos próximos 3 meses, o assessor só ganhou naquela primeira vez. Se você tiver algum fundo, talvez ele ganhe nos outros 2, 3 meses. Mas, praticamente, o grande fluxo de renda da comissão é naquele primeiro momento. Então, gera uma necessidade dos bancos, que também tem um modelo comissionado, e das assessorias, em girar a carteira do cliente, tá? Em contrapartida, chegou no Brasil autorizado também pela CVM em 2020, 2021, bem mais tarde, o modelo conhecido como taxa fixa ou fee-based, que é o modelo que a Portfel adota, tá? No modelo fee-based, né, esse modelo que a gente tem de taxa fixa, nós não temos comissão nenhuma. Nós não recebemos nenhum tipo de comissão. E o interessante do modelo é que você, cliente, investidor, tenha tranquilidade de não ter conflito de interesse na sua carteira. Porque se eu quiser colocar qualquer tipo de produto ruim na sua carteira, você vai receber a comissão, não sou eu. Então não faz sentido eu olhar para a comissão. E a gente também é prejudicado dessa forma. Exato, porque a carteira não vai render. Exato, a gente só ganha mais se o cliente ganhar mais. E exato. Não sei se vocês conhecem muito bem os produtos de investimento, mas geralmente, né, aqueles produtos que mais comissionam um profissional são produtos ruins. Sim. E, enfim, isso empobrece a carteira do cliente e não faz o menor sentido a gente indicar isso para Acho ele. que vale ressaltar aqui, gente, que o que a gente está falando é sobre o que acontece, né? Mas existem possibilidades de você atender bem os seus clientes na assessoria. E aí, já conversando com os assessores que a gente traz para a Portfel, são aqueles que atendem bem os clientes que estão insatisfeitos com esse modelo ali. E qual que é a luta desse profissional no dia a dia? O escritório lança uma campanha sobre um determinado produto, ele tem que escolher dentro da carteira dele de clientes quem se adequa ao produto. Eu faço uma comparação que é a mesma coisa, a gente está aqui no inverno e eu tenho que vender um short curto do verão ou uma mini saia. Quem aqui que vai querer comprar uma mini saia no inverno? Eu vou entender ali quem é que cabe. Às vezes a mini saia é P, eu só tenho cliente que veste M ou G, não vai caber. Então, você faz um esforço para encontrar oportunidades comerciais dentro da sua carteira para que você cumpra o que está sendo exigido pelo escritório. Isso causa um estresse na vida do profissional muito grande. Perfeito. Em alguns momentos, eu observo que ele também é punido financeiramente quando ele faz boas escolhas do cliente. Uma vez que eu tenho um produto que me paga uma comissão alta nesse produto, esse é um produto ruim, e eu tenho um produto bom que me paga uma comissão baixa. Esses produtos são bons para qualquer investidor. Em alguns momentos, o escritório pode virar para você e falar, eu só quero que você venda isso. Aí você vai virar e falar assim, não, eu vou vender isso porque isso aqui que é bom para o meu cliente. Você vai contra uma série de pressões que você vai receber ali dentro de alguns escritórios, não estou falando que são todos, tá? Isso leva o profissional a ficar muito satisfeito, porque ele pode ser cobrado. A gente teve histórico aqui de uma
consultora que, quando ela estava na assessoria, ela foi pressionada como se, olha, a gente vai retirar seu equity, a gente vai diminuir sua receita aqui, porque você está tendo uma comissão muito baixa, você não está gerando lucro para o escritório. Você está fazendo o que você deve fazer. Mas você não é rentável. Esse é o grande problema. Exato. E aí, o profissional, para ele ter uma receita boa, não estando conflitado, ele tem que ter uma carteira muito grande de clientes, porque é natural que o bom profissional faça um planejamento para esse cliente se aposentar, um planejamento mínimo. Quanto você precisa aportar por mês para ter sua liberdade financeira? Isso leva o cliente a trazer dinheiro e o profissional vai fazer uma alocação adequada ao perfil. Mas para isso acontecer de maneira que a comissão pequena gere uma receita alta, tem que ter uma carteira perto de bilhões ali. Isso demora muito. O profissional, às vezes, fica anos e anos no mercado, batendo cabeça e não consegue novas oportunidades. E aí tem toda uma consequência ruim para o cliente e para ele. Ele não se vê durante muitos anos exercendo essa profissão. E às vezes ela até desiste no meio do caminho. Exato. A hora é grande. O turnover, né, a rotatividade de assessores em escritórios é alta, é bizarramente alta. Para vocês terem uma ideia, a média de um assessor no escritório é 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Então, e pro cliente isso é muito ruim. Porque ele vai criando conexão com quem atende e, às vezes, 1 ano, menos de 1 ano, ele precisa conhecer outro profissional, gera uma sensação de incerteza. Mas só finalizando, né, a comparação e até elencando esse ponto, e deixar claro, né, pessoal, para vocês, audiência, é sempre sobre o modelo, não sobre o profissional, até porque eu fui uma profissional do modelo comissionado. O Thiago Nigro também foi. O Thiago Nigro foi assessor, exato. A gente tem vários assessores muito capacitados aqui na Portfel. Extremamente éticos também. Exato. Mas acaba que você, como profissional, também precisa colocar comida na mesa da sua casa. Então, você tem contas a pagar. Então, você, muitas vezes, pode ceder ao conflito porque você precisa pensar em pagar suas contas, seus boletos, né? Muitas Alimentar pessoas... seus filhos. Exato, dependentes, filhos, enfim, plano de saúde, várias coisas que você precisa ter renda. Então, às vezes, você acaba cedendo, vou colocar um pouquinho desse produto e tal. E vale dizer que o nosso modelo, a gente devolve as comissões que venham embutidas nos produtos, que são chamados de rebates aqui no termo economiquez. Até porque a CVM proíbe que todos os consultores recebam comissão de investimentos. Então, nós somos obrigados a devolver isso para o cliente se esse cliente estiver dentro da nossa base, né? Por exemplo, um cliente de banco, a gente não consegue devolver essas comissões. Infelizmente, as comissões vão para o banco mesmo. Ou se esse cliente tiver em alguma corretora que não for da nossa parceria, infelizmente, essas comissões vão ficar para a corretora. Não. Mas aqui dentro da nossa base, a gente devolve 100% das comissões para o cliente. É automático. O cliente, a gente nem tem opção de falar vai devolver ou não vai, tá? Como a Marina disse. Não passa, devolve automático. Então, a gente cobra uma taxa fixa ao ano. A gente devolve esse rebate, então acaba que o líquido que o cliente paga é realmente muito pouco para ter uma carteira bem gerenciada e sem conflitos. Eu acho que é bem legal ressaltar que a Portfel não tem fidelidade com os clientes, então você não precisa ficar preso no modelo Portfel, no nosso modelo de consultoria por 1 ano, 6 meses. Você consegue sair antes, fazendo distrato. E isso realmente mostra que nós confiamos muito no nosso trabalho, no nosso modelo, na nossa ética e nos nossos resultados. Exato. E a questão da comissão que a Marina falou, comissão do banco, a comissão da corretora, eu percebo que isso é ínfimo em relação aos outros benefícios. O mais importante da diferença do papel do profissional não é a forma como ele está sendo remunerado, mas o alinhamento em relação à remuneração. Porque uma vez que eu recebo um percentual do patrimônio do cliente, eu não estou tirando do patrimônio, tá, gente? Isso é bem claro. Uma vez que a minha cobrança está relacionada ao percentual que o cliente tem de patrimônio investido, eu sou dona de um pedacinho daquilo que ele tem. E onde que o profissional começa a ter mais ganhos financeiros? Quando o cliente aumenta o patrimônio dele. Todo mundo investe para poder ter um ganho acima da inflação, pelo menos, né? Deveria, né? Todo mundo investe para ver o seu patrimônio crescer passivamente ali de alguma forma, né? Você está emprestando dinheiro para que as outras pessoas façam gestão e te repassem um lucro em relação a isso. Seja para uma empresa, seja para um banco, seja para uma gestora, através dos produtos financeiros de diferentes origens. É para isso que o investidor faz os investimentos. E você ter esse alinhamento em relação à receita
traz muito conforto para o cliente. Então, a devolução do rebate, ela existe, ela torna a consultoria mais barata quando é feito via corretoras parceiras, mas é um detalhe. O principal é que o consultor financeiro, ele tem a habilitação legal para atuar em diversas instituições e ser isento de escolha. Então, o cliente ele quer ser atendido no banco, porque ali ele tem benefícios lá no banco, ele tem um cartão de crédito especial que libera acesso à sala VIP. Ele talvez não tenha tanta consciência que está pagando por isso, mas é um direito dele. A gente vai atender, vai fazer a gestão junto com esse profissional que está lá dentro do banco. Isso é um grande ganha-ganha para o cliente. O assessor ele não pode fazer isso por restrição. Então, acho que aí vem uma diferença. O que a Laís falou é sempre importante. Eu gosto de trazer uma outra analogia que está relacionada ao nutricionista. Você vai num nutricionista e o nutricionista vira para você e fala assim: eu quero que você faça minha dieta, mas você vai fazer só o almoço. Aí eu vou para outro nutricionista, aí tem que ser para hipertrofia. Eu quero que você faça uma dieta para mim para emagrecimento, mas você vai fazer o cardápio só do café da manhã. Isso acontece quando o cliente ele está em uma corretora, tratando de alguns produtos financeiros. No banco ele leva a renda fixa, ou seja, se não tem um profissional para lidar com toda essa estratégia, ele vai ficar igual um cliente que está indo no nutricionista para fazer uma dieta, o almoço para hipertrofia e o café da manhã para emagrecimento. Não vai ter um resultado expressivo. Então, é importante que os clientes procurem profissionais que possam olhar para todo esse patrimônio, fazer uma alocação adequada em relação ao seu perfil de risco, ao seu horizonte de investimentos, e você vai ter um resultado muito mais, talvez, acelerado. A gente não garante resultado em relação à rentabilidade, não é disso, mas você vai ter um alinhamento maior entre aquilo que você quer, porque o seu portfólio está mais bem direcionado para o seu perfil. E não dá para você fazer isso se você tiver um profissional te falando, compra isso aqui, o outro te falando, compra isso ali, traz o seu dinheiro para cá. E é assim que o cliente muitas vezes fica lidando com isso. E quem que é o cliente investidor? É normalmente um profissional bem-sucedido, né, que tem ali, está dedicando horas do seu dia no seu negócio, na sua profissão, na sua atividade, e não tem tempo de acompanhar o mercado. Então, não dá para ele fazer escolha se tem 3, 4 profissionais ali assediando ele e passando informações diferentes, defendendo a bandeira das instituições. Então, essa é a grande vantagem para o cliente ao ser atendido por um consultor, e essa é a vantagem que eu vejo do profissional que sai desses outros modelos e vem atuar como consultor, porque ele consegue atender o cliente de uma maneira mais abrangente, né? E aí não estamos falando só de investimento agora, porque a Portfel é uma gestora patrimonial. Então, a gente vai olhar para o patrimônio do cliente, não só o que está mobilizado, mas com o que está imobilizado também. Então, a gente oferece soluções relacionadas a holding patrimonial para te trazer uma eficiência tributária. A gente também tem produtos wealth relacionados a concierge, fundo exclusivo de previdência, que são soluções mais específicas para um cliente alta renda. E, no fim, o que a gente quer, e soluções offshore também. A Laís é uma pessoa que trabalha muito isso com os clientes dela, então ela tem bastante domínio sobre essa ferramenta. A gente consegue cuidar do patrimônio como um todo e fazer um planejamento para que a pessoa atinja seus objetivos de vida, independente de onde está o dinheiro, se está imobilizado, se não está, né? Se isso está casado com planejamento familiar. Então, a gente precisa olhar para a sucessão com mais cuidado, principalmente no Brasil, onde a gente tem assim, um histórico de inventários que ficam anos e anos ali, que não se desenrolam, muitas vezes porque as famílias não fazem uma boa gestão patrimonial em vida. E aí, quando o dono daquele patrimônio falece, a família vê com um grande problema. Então, a gente precisa, o profissional, um consultor financeiro, ele vai olhar para isso, ele vai ter, sob a sua capacidade, as ferramentas adequadas para poder solucionar e se antecipar aos problemas. Acho que são muitas diferenças em relação ao modelo, não só na parte de investimento, mas com cuidado de todas as outras soluções também. Isso aí. Exato. E até trazendo uma curiosidade para vocês, a gente falou aqui bastante sobre como o consultor trabalha. Inclusive, um dos
os consultores que mais trazem resultado aqui na empresa são mulheres, e a Lívia vai comentar isso com vocês mais para frente, a gente resolveu fazer um levantamento de quantas consultoras mulheres a gente tem aqui dentro da Portfel. Hoje a gente tem em torno de 300 consultores aqui na empresa, e desses 300 consultores, gente, apenas 48 são mulheres. Então a gente tem todo aquele preconceito mesmo de que as mulheres são menos valorizadas no mercado financeiro, mas temos 48, mas dessas 48, nós temos algumas que performam muito bem aqui na empresa e são destaque aqui também. Né? Eu também trouxe outro dado aqui, que dos investidores do Brasil, apenas 23,18 são mulheres. Né? E eu não sei aí na carteira da Laís, mas pelo menos na minha carteira, a maioria das mulheres deixam ali para o marido resolver. Não é ele que vai tocar, eu só quero saber aqui mais ou menos, às vezes nem quer saber, nem quer participar da reunião, tem muito pouco interesse. E uma das coisas que eu venho percebendo bastante, que no momento de divórcio, ou no momento que o esposo falece, aquela mulher fica meio perdida, sem saber o que ela faz com o dinheiro dela. E na maioria das vezes ela cai na mão de um profissional desalinhado e que vai prejudicar ali o patrimônio dela como um todo, né? E eu também tive um caso uma vez de uma cliente que ela fez questão de ser atendida por uma outra mulher, que eu achei muito bacana. Que as mulheres cada vez mais também estão procurando ali se unir, né? De acordo com o profissional. Valorizar, talvez, seja essa palavra também. Procurar outros profissionais mulheres. Enfim, conta um pouquinho da sua experiência, como é que foi atender mulheres ou das suas colegas, assessoras e consultoras também. Da minha base, você citou, a última vez que eu fiz esse levantamento, tem um tempinho, a grande maioria dos CPFs são homens mesmo, que eu atendo, mas até que não é tão desproporcional, tá? Eu diria que eram uns 40, 60, assim, 40% mulher, 60% homem. Então não é tão baixo. Talvez por isso também, né? Por eu ser uma consultora mulher. E tem mulheres que quando eu atendo, elas falam, que legal ser uma mulher. Elas têm essa mesma percepção. Eu tive um caso aí que você trouxe de um cliente homem. E ele faleceu, infelizmente. Então, na verdade, até hoje só tive um caso de cliente que faleceu. Mas eu acredito que, infelizmente, eu terei outros, porque faz parte, é o ciclo. E eu, obviamente, não tinha contato com a esposa dele na época, porque ele que tocava todas as finanças. E ela entrou em contato com o escritório, eu fui acionada. E ela não sabia o que ele tinha. Então, ela não sabia quanto ele tinha. Ele morreu de doença bem rápido, então ela não teve tempo, né? Ele teve, enfim, algo muito, muito súbito, digamos assim. E ela não sabia quanto ele tinha, o que ele tinha. E ela não trabalhava. Então, dependia da renda dele. E aqueles investimentos é o que salvaria a vida dela e dos filhos, eram 2 filhos, por pelo menos um tempo, né? E para grata surpresa, ele tinha uma previdência VGBL, né, que não passa em inventário, e que a beneficiária era ela, ainda tinha essa dúvida, né? A gente teve que ver com o banco quem era o beneficiário para poder fazer o pagamento, se ela não fosse a beneficiária, mas como é importante conversar, porque é um assunto muito doloroso, mas tem que ser conversado, a sucessão. Então, se ela já soubesse que ela teria, né, o nome dela na Previdência e tudo mais, ela teve, inclusive, que entrar com um processo para a gente poder fazer o pagamento para a conta dela, porque a conta foi bloqueada. Então, algumas coisas poderiam ser resolvidas mais rápido. Por sorte, ela conseguiu utilizar aquela renda para viver um tempo até ela conseguir realocar. Mas, enfim, voltando à história também aí de atendimento de mulheres, eu gosto muito de atender mulheres que vêm com essa necessidade de, olha, eu não entendo nada, sempre dependi de alguém, não necessariamente cônjuge, mas às vezes pai, um amigo, uma figura masculina. E eu gosto de levar essa percepção de educação financeira porque eu comecei a cuidar das minhas finanças sozinha, por isso, por não confiar em alguém para me ajudar, e acabei tornando referência nesse assunto. Então, é muito legal você conseguir aumentar esse campo de visão das mulheres, que elas também podem fazer esse gerenciamento, ou junto com os homens, ou sozinhas. Algumas famílias preferem não juntar o patrimônio, né? Tá tudo bem. E em relação a casos com homens, atendimento, né? Homens, eu acho que a gente fala muito de alguns homens não querem ser atendidos por mulheres. Eu nunca tive esse caso muito direto,
mas eu já tive sim a percepção de machismo dentro do mercado financeiro como profissional. Algumas perguntas feitas por possíveis clientes homens que eu concluí que aquela pergunta era de desqualificação pelo simples fato de eu ser mulher, né? E são perguntas que provavelmente eles não fariam para homens. Não vale a pena ressaltar aqui quais são, mas isso acontece também, tá? Então eu tenho certeza que eu já perdi, digamos assim, alguns potenciais clientes por ser mulher, por eles terem dúvida do trabalho de uma mulher. Isso realmente eu posso afirmar aqui. Até voltando rapidinho ali na parte que você falou da sua cliente, né? Que, enfim, teve um marido que faleceu. A maioria Ele era das... cliente, na verdade. Depois, ela se tornou sua cliente? Tornou só para fazer o uso do Só pra- capital. só pra tirar o dinheiro. Resgate. Eu vejo várias mulheres falando, eu não me interesso por finanças, números, detesto, meu negócio é outro, não quero nem saber disso daí. E eu sempre falo, você não precisa ser a expert de investimentos. Você não precisa entender de cabo a rabo, nem estudar todos os materiais da internet sobre investimentos. Mas o básico é importante que vocês saibam. É exatamente nesses casos que a Laís falou. Teve um exemplo quando você estava falando que eu pensei, né, nessa questão de diálogo entre Sim. cônjuges sobre dinheiro, e até pegando o gancho da Lívia também, se o seu cônjuge tem um seguro e você é o beneficiário e ele falece e não te avisa, você perdeu o seu benefício, porque você precisa saber que essa apólice existe para você ir na seguradora e pedir o seu dinheiro. Se você não vai na seguradora e pede seu dinheiro, em 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e meio, você perdeu o seu benefício. Então, é importante, se você tem uma previdência no nome do seu cônjuge, se você tem um seguro no nome do seu cônjuge, avisa ele, pelo amor de Deus, né? Informação fluida, né? Eu acho que tem que ter não só cônjuges, mas filhos também, Exato. né? Por exemplo, eu tenho clientes que fizeram seguro de vida para poder custear a educação dos filhos até uma certa idade, né? Porque caso de falecimento, o filho consegue estudar, finalizar uma faculdade. Isso também pode ser falado com os filhos, a depender da idade. Nesse caso, são filhos já adolescentes, né? São assuntos que você pode conversar com seus filhos. E deve, né? Exato, de alguma forma mais, né, menos talvez agressiva, mas mostrar a eles que há ali um conforto e um capital que permite eles estudarem mais tempo. Isso tem que ser falado. Como eu falei, é duro, mas essa comunicação ela ajuda muito no processo de sucessão. Exato. E voltando no assunto, tem alguma assessora ou, enfim, consultora, planejadora que você conversou, que ela comentou sobre algum desafio que ela tem ou não? Sobre o fato de ser mulher? Isso, né? Eu acredito que essa é uma preocupação grande das mulheres. Quando eu converso com elas, o que eu vejo são pessoas que têm um interesse grande em crescer, são mulheres que têm um planejamento melhor sobre sua carreira, talvez uma visão de longo prazo melhor. Eu vejo isso com muito bons olhos. Infelizmente, eu não entrevisto a quantidade de mulheres que eu gostaria para Portfel. Então, se você tem interesse, se especialize, corra atrás de uma formação, vá se certificar no mercado financeiro. E aqui você vai ter portas abertas e hoje eu atuo aqui na Portfel aproximadamente uns 4 a 6 meses, né? Aqui dentro de São Paulo, mas eu era de Belo Horizonte, então eu recebi esse desafio aí da expansão e saí de onde eu estava com a minha família e me mudei para cá e hoje eu passo horas aqui dentro do escritório, é a minha segunda casa e é um ambiente excepcional. Então não é o mercado financeiro, são alguns locais. Não é o homem que faz isso diante de uma mulher, são alguns homens que têm esse comportamento de te colocar em dúvida. E aí vai a minha pergunta para você, você gostaria de lidar com esse cliente que levantou essa dúvida sobre a sua capacidade profissional? Então, ao longo do meu desenvolvimento como consultora, e eu aprendi tudo o que eu sei sobre a consultoria aqui no Portfel, porque aqui há um investimento muito grande na formação dos profissionais. Então, o nível de qualidade, o nível que é exigido do time é muito alto. Então, ao longo da minha formação, em contato com os meus clientes, eu nunca olhei para o meu trabalho e fiz uma avaliação. Será que esse cliente não fechou comigo porque eu sou mulher? Nunca me perguntei isso. A minha pergunta para mim era como eu posso melhorar o meu processo de venda para gerar mais valor ou mais autoridade, que ele nunca questione o fato de eu ser mulher.
Então, quando você é uma autoridade na sua área, eu acredito que hoje a Laís não passe mais pelo tipo de problema que ela passou lá atrás. Por quê? Qual foi o caminho que ela seguiu? Ela foi se especializar, ela foi estudar, ela foi para Harvard, ela fez o CFP. Então, quando ela chega e coloca essa autoridade que ela tem, independente se seja uma mulher, uma hiper mega empresária ou um dono de indústria com patrimônio gigantesco, eu não acredito que hoje exista alguém capaz de questionar a autoridade da Marina ou a autoridade da Laís nesse ponto. Então, essa sensação que a mulher tem de que o homem está questionando o seu conhecimento, talvez esteja na sua autoridade. Então, invista em conhecimento, invista em se preparar para passar uma boa autoridade para isso não ser questionado. E se for questionado, isso é um problema dele, do cliente, não é seu. Sim, então, é sempre sobre ele. Exatamente. Então, não tragam isso para o mercado financeiro. O mercado financeiro, então, escolha bem o seu ambiente de trabalho, é o primeiro ponto. Se você não está cabendo naquele local, isso já aconteceu comigo, quando eu trabalhava no seguro, eu entendi na instituição que eu estava, que eu não cabia ali. Aquele era um ambiente que ia mais me destruir do que me promover, de me fazer crescer. Eu fui em busca desse novo ambiente e hoje eu estou aqui extremamente feliz e realizada profissionalmente. Então, você saia do ambiente ruim onde você está, procure um ambiente melhor e se especialize para que isso não seja questionado. Inclusive, Lívia, para quem está assistindo esse podcast e quer se tornar um consultor ou uma consultora da Portfel, o que essa pessoa precisa ter e o que essa pessoa precisa fazer? Perfeito. Na Portfel hoje existe um processo de entrada que é através do nosso treinamento. Então, a Portfel realiza um treinamento de 3 semanas que o consultor, aqui ele tem a possibilidade de se especializar e entender 100% do nosso modelo. Então, aqui você vai aprender desde a nossa filosofia de investimento, como são montados os modelos da nossa carteira, porque eu prefiro que um profissional entre já treinado e apto, do que a gente colocar ele para dentro e aí ele vai decidir se é isso mesmo que ele quer, porque existe um componente comercial da atividade do consultor que é muito importante no seu resultado. Porque de nada adianta eu entender 100% de investimentos e eu não conseguir, através de uma conexão com o meu cliente, entender o que o cliente precisa. E mostrar para ele, muitas vezes, que o que ele quer não é o melhor para ele. Isso é uma habilidade comercial, uma habilidade da comunicação. Você precisa também ter um interesse, um objetivo claro, um propósito bem alinhado de querer chegar em mais pessoas. Como que se chega em mais clientes? Prospectando. Então, uma atividade altamente comercial para você executar o seu propósito, você tem que ir em busca de novas oportunidades de negócio. Então, é importante você receber esse treinamento antes de começar, para que, uma vez que você esteja aqui trabalhando conosco no dia a dia, você já esteja apto e 100% seguro daquilo que você está fazendo. Então, para a Portfel isso é bem importante. Então, a gente tem esse treinamento profissional que quiser entrar para a Portfel, precisa passar por essa etapa. Num segundo momento, tem uma entrevista e depois ele vai assinar contrato e vai começar a trabalhar junto conosco. É importante que você entenda que existem normas regulatórias que a CVM exige do profissional. A primeira delas é a formação em nível superior, pode ser um curso de tecnólogo também, de 2 anos ali. A certificação, então, hoje, você pode se tornar um consultor financeiro se for certificado no CEA, CNPI, CFP, CFA, CGA, se faltou mais alguma outra, a gente deixa... Tem algumas outras aí, mas essas são as principais. Eu gosto de ressaltar que a porta de entrada é o CEA, que é o mais parecido com a atividade do consultor. O CFP, que pode estar na dúvida na cabeça de vocês, que é a formação que as meninas também têm, seria o mais adequado, mais fit com o que a gente faz hoje, mas precisa de experiência de 5 anos no mercado financeiro para poder ter essa certificação. Então, primeiro você tira o CEA, depois de 5 anos aqui na Portfel, aí você já consegue se certificar no CFP. Então, você precisa ter a certificação, a graduação, a reputação ilibada, uma vez que você está cuidando do patrimônio dos clientes, né? E eu acho que para nós, para a Portfel, os outros critérios são alinhamento, você cuidar bem, ter uma postura ética, cuidar bem do patrimônio dos seus clientes, ter essa visão de sempre colocar o seu cliente em primeiro lugar, em todas as decisões que você for fazer ali. Então, eu acho que essa seria um bom caminho. Então, se você tiver interesse,
Lá no Instagram da Portfel tem um site direitinho onde você pode se inscrever para adquirir esse curso da Portfel de formação e ter todo esse treinamento antes de ingressar. Show de bola. Esperamos que venham mais mulheres para compor aqui o nosso time. Você será extremamente muito bem-vinda. Vamos ajudar a Lívia a bater a meta de mulheres na Portfel. Diversidade. Exato, diversidade é tudo. A gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast. A última coisa que eu quero pedir para vocês é que conselho vocês podem deixar para essa investidora que está assistindo ou para essa mulher que quer se tornar consultora aqui da Portfel. Para consultor ou para também como investidor? Ou só para consultor? Como você preferir. Acho que vou deixar 2 conselhos, então, um para cada função. Se você pensa em ser um profissional, um consultor, já atua no mercado ou não, e, obviamente, preenche os requisitos que a Lívia trouxe, meu conselho é que você realmente venha, tá? Que faça essa transição de carreira como eu fiz. Pode começar numa carreira parcial, né? Então, você pode trabalhar part-time por um tempo, mas que isso seja um plano de vida, né? Um plano de carreira. Eu costumo dizer que o longo prazo ele é tudo, né? Tanto para a carreira quanto para sua carteira de investimentos. E aqui na Portfel, como consultor, você vai construir uma carreira muito interessante. Você vai trabalhar muito, mas você também terá uma excelente remuneração, né? Eu garanto que é bem legal também a gente ver aquele resultado financeiro. Todo mundo quer, obviamente, ter um sucesso atrelado ao dinheiro. Então, você tem uma receita, diria, né, um salário muito meritocrático com as suas entregas. Então, isso é muito bom quando a gente olha em plano de carreira, tá? Então, indico a todos que façam essa transição. E como cliente, como investidor, o que eu deixo de conselho é que você avalie como você está sendo atendido hoje. E aqui eu não falo nem para convencer, né, você a vir para a Portfel. Quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa que fica tentando convencer todo mundo a mudar de modelo ou mudar de escritório, mas que você busque realmente ser atendido de forma imparcial. Então, sempre que você tiver alguma sugestão do profissional, pergunte quanto que ele está recebendo pelaquela indicação, pergunte um pouco mais de segurança do produto, pergunte se ele confiaria naquele produto para ter na carteira dele, se você é uma parte de uma lista de transmissão, como que é essa venda. Então, acho que esses questionamentos você como investidor ou investidora precisa fazer. Claro que se quiser tornar um cliente Portfel, a gente vai deixar um link aqui também, fique à vontade, mas eu nem digo muito pela Portfel, mas sim para que você busque realmente um atendimento justo, porque se você está em um modelo conflitado, alguma hora você vai ter o seu patrimônio corroído, talvez demore mais, talvez menos, mas você terá o seu patrimônio corroído por esse conflito. Então, busque modelos independentes de atendimento. Bom, o conselho que eu ia dar para o investidor seria o que a Laís deu, mas ela correu na minha frente, então eu pensei, enquanto ela estava falando, eu pensei sobre você espalhar a mensagem da importância da educação financeira. Então, todo mundo que hoje já investe, obviamente tem que ter consciência sobre o atendimento que está recebendo, escolher um profissional ético e aliado, isso faz parte. Mas quantas pessoas estão ao redor de você que você poderia ajudar, trazendo mais consciência para a vida dessa pessoa sobre a importância de cuidar da educação financeira, de passar isso para os seus filhos dentro de casa? Então, eu sou mãe, eu me preocupo muito com a forma como eu vou criar minha filha sem crenças limitantes relacionadas a dinheiro, ao fato dela ser uma mulher. Então, eu penso em levar isso para frente, que foram os pontos que eu fui me desenvolvendo ao longo da vida. Para os profissionais, as profissionais ou os profissionais que quiserem ingressar no mercado, o conselho que eu dou é não espere a água esquentar demais. Sabe a história do sapo que é colocado dentro da panela enquanto a água ainda está fria? O modelo não precisa ser ruim o suficiente para você querer sair. A sua profissão não precisa acabar as perspectivas de crescimento para você poder migrar. Faça enquanto você está bem. Como eu falei do seguro de vida, contrata enquanto você tem saúde. É a melhor hora de você fazer uma decisão consciente. Porque a partir do momento que você estiver insatisfeito na sua carreira e quiser fazer a transição, o mercado pode ter passado, né? Então, a gente está num excelente momento para quem quiser se tornar um consultor financeiro, que hoje nós temos aproximadamente 1.300 consultores registrados na CVM, no universo onde 22 mil assessores estão aí fazendo atendimento, até mais.
Então, existe um universo de crescimento, é uma hora extremamente propícia para você ingressar. E nós temos aqui um modelo tanto para transição de profissionais que estão fora do mercado financeiro, quanto dentro do mercado financeiro que querem mudar de modelo. Não espere a água esquentar demais, talvez você não consiga sair. Talvez seja difícil demais, seu custo de vida esteja alto demais. Então, se programe e faça isso de uma maneira mais suave. A hora é agora, esse é o resumo. A gente não faz marketing time na Portfel, mas que é um excelente momento de você vir para Para a carreira, a hora é agora. A hora é agora. Isso a gente consegue garantir. Basta você olhar os assessores que entraram lá em 2007, 2008, quando ninguém falava de assessoria. Né? A XP não era, entre aspas, nada. 2005, sei lá, algo parecido. Hoje são os maiores assessores, os que ficaram, né? São os maiores do Brasil, já são donos de escritório, já nem atuam mais como assessores. Então, quando a gente olha números, é nítido que a hora é agora. Não tem questionamento. Né? Show de bola. Fico muito feliz pela presença de vocês. Muito obrigada por vocês terem vindo participar do Papo de Investidora. E para você que está assistindo aí até agora também, se você gostou desse episódio, por favor, deixe seu like, que vai ajudar bastante no nosso projeto. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga ou aquele amigo seu que quer ser consultor ou, enfim, quer investir no modelo de consultoria. Nos vemos no próximo episódio. Um beijão e até a próxima. Obrigada. Tchau.